Bom, então, vamos então iniciar aqui a nossa sessão. Desde já quero-vos desejar uma boa noite e agradecer a vossa presença, quer aos associados, quer aos não associados, que quiseram também participar nesta sessão. Como todos sabem, esta sessão versa o Decreto-Lei 92 de 2019, de 10 de julho. A abordagem que nós vamos fazer a este diploma não é aquela abordagem que foi feita por diversos clubes e inclusive pela Federação, porque isto é um diploma já de 2019, subejamente conhecido, e nós não vamos aqui estar a debater se concordamos, se não concordamos com a aplicação do decreto-lei. A nossa intenção com esta sessão é outra, é facilitar em quase 100% no preenchimento de toda a documentação que o ICNF exige para os criadores de aves exóticas, nas quais os periquitos ondulados se incluem. Portanto, esta sessão não é exclusiva para os periquitos, é abrangente a todos os criadores de qualquer tipo de aves. Como todos nós sabemos, as únicas aves que estão isentas de registro no ICNF são neste momento os canários e os pombos-correios. Todas as outras aves, umas que necessitam de sítios, outras que não necessitam de sítios, no caso dos periquitos ondulados, como todos sabem, não necessitam de sítios, no entanto, passou a ser obrigatório o registro das mesmas. Nós vamos mostrar, o que é que nós vamos mostrar? Vamos mostrar como é fácil o preenchimento esse que vocês vão ver, que vai ser um preenchimento automático, quase que não temos que fazer rigorosamente nada para que tenhamos na nossa posse os documentos necessários para enviar para o ICNF, desde que façamos uso desta aplicação BirdsInNet, ou seja, que fique aqui claro para aqueles que não conhecem a aplicação. A aplicação, eu agradecia que desligassem os microfones, porque senão é um ruído aqui nos ouvidos. Portanto, esta aplicação, em primeira instância, o objetivo dela é só uma gestão de plantéis, rigorosamente mais nada, mas nós tivemos que nos adaptar e tentar, com base naquilo que já tínhamos com esta aplicação, e à semelhança como fizemos para o registro na DGAV, fazer aqui uns upgrades à aplicação e que a aplicação nos conseguisse dar automaticamente o preenchimento quer da folha de verbamento de registro, quer das declarações de cedência. O José Paulo Correia, que é o grande mentor desta aplicação e tesoureiro do nosso clube, vai-nos fazer uma apresentação essa que, para quem conhece e quem já usa esta aplicação na gestão de plantéis, vai ver que é a coisa mais fácil que pode existir, o preenchimento automático, porque desde que nós tenhamos as nossas aves devidamente registadas para nosso controle, automaticamente as coisas estão feitas. Eu a primeira vez que me foi apresentada este upgrade da aplicação, portanto, fiquei super feliz, super contente, e digo assim, isto é uma mais-valia,
porque a aplicação em si tem a ver com a gestão dos nossos plantéis. E se nós fizermos uma gestão criteriosa dos nossos plantéis, temos tudo feito. Não precisamos fazer rigorosamente mais nada, estar a fazer preenchimentos. Pronto, vocês vão ver. Eu não sei se José Paulo Correia já está em condições de... Estou. Ok. Boa noite, José Paulo. Pronto. Então, quando quiser, vamos dar atenção aqui ao que é que o nosso amigo José Paulo Correia tem para nos dizer, que eu acho que vão ser boas notícias, principalmente para quem usa a aplicação. Para quem não usa, vai verificar que deve começar a usar. Pronto, então até já. Boa noite a todos. Eu vou começar por partilhar aqui uma tela do programa, que vocês já devem estar a ver neste momento. Como o José Brásio disse, este programa destina-se a fazer a gestão do plantel e não se destina só a fazer os registros para a DGAV. Os registros para a DGAV é uma componente que ele tem, porque este programa existe para nos facilitar a vida e como temos agora esta obrigação legal de registar os pássaros, pois o programa também permite o fazer. Como vocês sabem, aqui em cima no menu tem as várias partes do programa, as partes principais, tem a parte onde estão as aves, onde nós podemos ver as aves que temos e toda a informação sobre elas. Temos a parte de criação, que se destina a fazer gestão da própria criação, com o registro de casais, registro das posturas, nascimentos, adilhar pássaros, separar pássaros. Portanto, todo esse procedimento tem a ver com a criação. Temos uma parte com exposições que nos permite, nas exposições da FOP, integrar os resultados que obtemos nas exposições. E temos aqui uma parte de registros, que é onde nós podemos fazer mais ou menos a contabilidade daquilo que nós fazemos em relação aos passos. Podemos registrar despesas, podemos registrar receitas, podemos registrar entradas de aves e saídas de aves. E podemos aqui fazer os registros no ICN ou no DGAV. Nesta parte dos registros, temos aqui a parte dos contactos, que é onde nós registamos os nossos fornecedores e as pessoas que nos cedem pássaros ou a quem nós cedemos. Tem que ficar aqui registado uma ficha desses dados. Temos aqui outra parte, que é o tipo de registros que nós podemos fazer. O tipo de registros, podemos registrar aqui basicamente o que é receitas e despesas, e eu, no meu caso, pus estes tipos de registros aqui, portanto, acessórios, alimentação, entrada de aves, higiene, medicação, papas, saída de aves, pronto, aquilo que cada um quiser fazer, se quiser usar esta parte. Para fazer os registros da DGAV, do ICN, nós temos que registar aqui todas as aves que cedemos. E também temos que registar as aves que adquirimos ou que nos oferecem. E nós temos que ter aqui, para este tipo de registros, temos que ter aqui dois itens obrigatórios, um para a entrada de aves e outro para a saída de aves. Para a entrada de aves, nós temos que dizer aqui, portanto, que isto é receita ou é despesa, a entrada de aves é a despesa, e tem que estar assinalado aves. Para a saída de aves é receita, e tem que estar assinalado aves. Porque isto, quando nós vamos aqui fazer um registro, e pode ser um registro, por exemplo, compramos ração, e indicamos depois aquilo que é.
No caso de entrar com aves, ou seja, entrada ou saída de aves, nós, em vez de fazermos uma descrição, aparece-nos os pássaros que nós temos disponíveis através das anilhas e fazemos os registros por aí. Anotei aqui, por exemplo, isto são, a maior parte das coisas são exemplos que eu tenho aqui. Tenho aqui a lista dos registros que estão aqui feitos. Então, pronto, pessoas ou firmas que eu tenha registrado aqui coisas. A maior parte destas que estão aqui são testes. E o que é que eu faço, por exemplo? O que é que temos aqui? Outra coisa também que é, isto foi feito agora, que é a cedência de dados. Nós, para fazermos uma cedência de aves, temos que saber os dados da pessoa que estamos a ceder. E se a pessoa for utilizador deste programa, chega aqui e cede os dados à pessoa que vai comprar as aves. Portanto, se eu ceder aves ao indivíduo A, o indivíduo A, se for utilizador deste programa, vem aqui à cedência de dados e cede os dados dele próprio para eu os poder ter acesso a eles. E eu, para ceder dados a alguém, venho aqui à cedência de dados, tenho uma lista dos utilizadores do Birdz.net e só utilizadores do Birdz.net, e escolho a pessoa em causa e faço aceitar, e essa pessoa fica com os meus dados, como aqui nos contactos. E fica com eles automaticamente, mas não os pode alterar. Eu tenho aqui contactos, sei lá, eu posso ter aqui um contacto, por exemplo, de uma firma que venda produtos, por exemplo, eu chego aqui, introduzo os dados da firma, pronto, tudo aquilo que me interessar por aqui. Ou de um criador qualquer. Portanto, se essa pessoa não for utilizador do Birdz.net, não tem os dados lá, eu chego aqui, faço um novo contacto e vou preencher os dados da pessoa. E sobretudo os dados que têm que constar lá, que é o nome, morada, o cartão de cidadão, o NIF, e depois os registros se a pessoa tiver. Portanto, o registro dos CITES ou o registro das aves exóticas. Porque isto é obrigatório sair nos documentos de cedência. Eu vou apresentar aqui um exemplo de um criador, por exemplo, e neste criador, que foi um criador que me cedeu os dados dele, o botão de gravar não aparece, portanto eu não posso, eu tenho os dados que eu tenho, são estes, são dele, e eu não posso mexer nisto. Eles estão aqui do meu lado, só porque se eu lhes vender algum pássaro, ou ceder algum pássaro, eu tenho que identificar todas as pessoas a quem cede pássaros, a partir do momento que tenha registado, que eu esteja registrado no ICN. Quero fazer um novo registro, vou aqui a novos registros, e indico a pessoa a que vou ceder os pássaros. Ponho aqui uma data qualquer, se eu tiver um número de documentos, sei lá, de uma fatura, porque isto serve para fazer não só para cedências, como registrar aqui faturas ou coisa que eu quiser registrar. Se eu tiver um número de documento, registro aqui, se não tiver, faço gravar. E a partir daí eu vou inserir, como isto é um documento de cedência, eu vou inserir, vou escolher aqui o item que é saída de aves, e vou inserir as aves uma a uma. Tenho aqui as aves todas, tenho disponíveis no plantel, posso pôr aqui o valor ou não, para o meu controle, porque isto não sai no documento de cedência. Tenho este pássaro aqui e gravo. Tenho mais outro pássaro e gravo. E vou fazendo assim. Quando tiver os pássaros todos, posso emitir logo o documento de cedência. Eu vou emitir o documento de cedência. Emitido. E agora, se o quiser ver, está aqui.
ele está feito. Com todos os meus dados, com todos os dados da pessoa que recebeu, que vai ficar com os pássaros. Portanto, isto é o documento de cedência do ICN, que é oficial, que não se pode, e pronto, e que é único, e tem que ser este que se tem que usar. Ok, portanto eu fiquei com isto automaticamente preenchido. A outra pessoa tem que assinar o documento, portanto isto é um documento PDF, que eu posso baixar isto, e posso assinar um documento PDF. A outra pessoa pode assinar, e depois de estar as duas pessoas assinadas, que este documento pode ir assinado ou não, que eu já vou explicar isto, depois da pessoa, das duas pessoas assinarem, eu chego aqui e faço o upload para o sistema do documento assinado. Ou seja, eu fico aqui no sistema com acesso ao documento oficial assinado, escuso de guardar isto em mais lado nenhum, porque ele fica aqui registado no sistema. É assim, vocês viram que eu emiti isto e tem aqui a minha assinatura. Eu posso optar por registrar aqui a assinatura no sistema e ele, quando faz isto, emite a minha assinatura. Mas eu posso também não o fazer, atenção, porque eu posso querer usar, por exemplo, as assinaturas oficiais, portanto, do governo, e não usar a minha assinatura mesmo. Portanto, como é que eu ponho aqui a assinatura? Eu vou aqui a definições, criador, e aqui no item assinatura, eu posso assinar num papel, fazer um papel em branco com a minha assinatura, e depois digitalizá-la, passo para um documento, JPEG ou PD ou PNG, e aqui faço o upload do ficheiro. E ele fica aqui. Cada documento de cedência que eu fizer, ele aparece assinado. Mas isto é uma opção, eu posso não fazer e o documento não sai assinado. Voltando aqui àquele documento que eu fiz agora, eu tenho aqui esta opção, que é outro documento que ele faz, que é um documento, isto é um documento de saída de aves, é um documento interno, que pode ser usado para todos as aves, por exemplo, para os canários que não precisam disto, que não precisam de registros do ICN, posso usar isto e tenho aqui um documento na mesma que o ave saiu. Isto tem outra particularidade. Eu, ao fazer este documento, estas duas aves saíram do meu plantel e passaram para o plantel deste senhor que está aqui, que nos comprou, automaticamente, sem fazer mais nada. Se eu for aqui agora à ficha destas aves, 2117, por exemplo, elas já não estão nas aves atuais, estão no histórico de aves. Já estão aqui neste proprietário, e eu tenho aqui, agora cá em baixo, tenho aqui uma coisa que diz documento de saída. Portanto, eu em cada ave posso ter acesso ao documento que deu origem à sua saída. Eu aqui, há uns dias também, por exemplo, tem os passarinhos e fiz o mesmo processo, fiz o registro desses pássaros, e tenho aqui estes pássaros, foram os pássaros que eu troquei, não são meus, não foram criados cá, e tenho aqui também acesso ao documento de entrada. Por exemplo, eu, enquanto não tiver registado no ICN, eu não posso fazer documentos de cedência, mas ao fazer este registro, tenho acesso a este documento. Funciona, em termos de sistema, é rigorosamente igual. A única diferença que tem é que este eu sou obrigado a fazê-lo a partir do momento em que esteja registado no ICN, que eu tenho que dar todos os passos que entrarem ou sair, eu tenho que ter um documento que comprove essa situação. Se eu tivesse canários também, e eu também tinha que fazer um documento, isto é assim, eu ao fazer este documento de cedência, como esta pessoa está no sistema, portanto tem o BirdInNet,
ela escusa de carregar a entrada dos pássaros e ela fica também com acesso, se for à ficha destes pássaros, fica com acesso ao mesmo documento de cedência. Portanto, aqui não há trabalho de duplicação. Eu tenho este documento e a pessoa que ficou com os pássaros tem acesso ao mesmo documento. Estes pássaros já estão na ficha dele, sem ele ter que fazer nada, apenas fiz o documento de cedência, ele tirou os pássaros daqui e passou-os para ele. Se isto fosse um canário, eu também podia fazer um novo, chegava aqui e fazia, se eu comprasse, por exemplo, canários, eu chegava aqui e fazia um novo registro, punha a pessoa que eu quisesse, que eu comprei os canários, chegava aqui e fazia uma entrada de aves. Aqui neste caso eu tinha que registrar primeiro os pássaros aqui no sistema e depois de os registrar fazia a entrada deles, portanto, era indicar a quem eu os tinha adquirido. E este sistema também permite fazer, por exemplo, se eu ceder, sei lá, 10 pássaros a uma pessoa, eu posso, previamente, colocá-los numa transportadora ou numa gaiola qualquer. Eu posso chegar à ficha deles e pô-los nessa gaiola, e aqui, quando vou fazer, ou quando os adquiro, qualquer coisa, eu coloco-os nessa gaiola, e a partir daí eu posso fazer este registro de entrada ou de saída através dos pássaros que estão numa gaiola. Portanto, se eu chegar aqui, em vez de fazer uma saída ou uma entrada, tanto faz, por exemplo, eu vou aceder, uma série de pássaros estão numa gaiola X, venho aqui, por exemplo, na gaiola 44, eu chego aqui, saída, a clicar neste botão, e ele passa, os pássaros todos estão nesta gaiola, para aqui. Portanto, isto é a maneira como se fazem os documentos de cedência. Portanto, eu tenho que registar todas as aves que entram e saiam a partir que esteja registado no ICN, e tenho que fazer sempre isto. Portanto, eu registro os pássaros e depois emito o documento. No caso de ter pássaros que obriguem ao registro do ICN. Se for canários que eu tiver, este documento não é emitido, mas fica sempre aqui o registro, faz-se um documento interno com as transações que foram feitas na mesma. Ao fazer isto, eu estou a passar os pássaros para a pessoa que os comprou, se elas estiverem registadas aqui no Birds Intent. Não sei se alguém tem dúvidas a respeito deste processo, quer perguntar alguma coisa, se quer dizer alguma coisa. Posso fazer só... Sim. Força. Boa noite. Queria fazer uma pergunta. Diga. Portanto, eu conheço a aplicação, ainda até tive a oportunidade de falar com o senhor, conheço a aplicação só ali no registro das aves novas. Ainda não explorei isso depois dessa. Qual é que é a relação entre a ave nova aqui, quando nós fazemos aves novas, e o registro que acabou de descrever? Porque quando posso fazer o registro através de uma ave nova que adquirimos. Registrar sim. E ela se registrou, se comprou uma ave nova de alguém do sistema, não precisa, que alguém que tenha o sistema, não precisa, porque quando a outra pessoa fizer o registro de venda, elas vão-lhe aparecer todas nas suas aves. Se comprou aves a quem não tem nada aqui registado, primeiro tem que as registar aqui. Tem que registrar a ave em si. E depois é que registra a transação. Se quiser. Então quer dizer... Mas a partir do momento em que esteja registado no ICN, tem que registrar também a transação. Sim, mas o que acabou de escrever é para registar no ICNF, não é? Mas aqui, quando eu faço esta ave nova, aqui
pelas aves. Aves aqui no sistema. Mas depois ele automaticamente não passa para o registro que acabou de enumerar. Sim, passa. Aquele registro são registros de cedências, atenção. Sim, no caso sim, de eu eu sei. vender alguma ave. Claro que passa, eu chego lá e digo qual é a ave que vou vender e ela fica lá nesse registro de cedência. Sim, mas se eu fiz uma... Mas não estou a perceber, desculpe. Se eu tenho uma ave nova, fiz por este registro aqui, ela foi cedida por alguém, como é que eu faço depois para ter o registro que enumerou? Não sei se estou a fazer entender. Ou estou só a utilizar a aplicação mal. Usar a aplicação, se essas aves que comprou foram cedidas de um criador que usa esta aplicação. E se não for o criador... Esse criador pode passar as aves diretamente para si. Sim, isso eu percebi, mas se não for um criador... Se não for, vai ter que registrar aqui as aves, vai ter que ir aqui a aves atuais e fazer nova ave e preencher os dados dessa ave. Pronto, então, mas esta ave, eu adquiri esta ave. Eu deveria ter agora o registro para o ICNF que essa ave é nova, não é? Tenho que ter... Se o criador não emitir a declaração de cedência, eu não tenho que fazer nada? A partir do momento que está registado do ICN, só pode comprar aves a quem lhe faça isso. Mas o senhor sabe que isso não acontece. Se eu comprar uma ave, sei lá, num criador estrangeiro, nem sequer... Ou pode dizer que me dá, que me oferece. Como é que fazemos isso? Mas é assim mesmo, oferecendo ou vendendo, o processo é o mesmo, tem que registrar aqui. Se não tiver, se a pessoa não for registrar. Mas desculpa lá, então, mas como é que eu faço isso? A ave é nova, a ave veio, eu registrei. Essa ave foi-me cedida por um criador A. Eu, ao ter este registro, faço aves novas. Mas como é que eu estou legal depois com o registro na entrada? Zé Paulo, posso interromper? Desculpe lá. Eu acho que estou a perceber o que é que ele está a perguntar. Ou seja, ele vai adquirir uma ave nova para o plantel dele. Ele depois quer saber como é que essa ave fica legal. Ou seja, segundo aquilo que eu percebi com as várias sessões de esclarecimento, anualmente tem que se enviar um registro para o ICNF com as aves que nós temos. Você, quando adquire uma ave, registra aqui, seja um criador estrangeiro ou o que seja, como diz o Zé Paulo, legalmente devia ter declaração de cedência, mas o estrangeiro certamente não faz isto. Registramos a ave e depois, até fevereiro do ano seguinte, terá que enviar um inventário para o ICNF, onde essa ave já vai constar, porque foi uma aquisição para a coleção, certo? Era essa a dúvida, não? Sim, era essa, só que eu não sei na aplicação como é que acabo por fazer. Já lá vamos, que isso ainda não expliquei. Tá. A única coisa que eu expliquei aqui foi entradas ou saídas de aves. Corresponde a passar documentos de cedência. Posso só fazer aqui uma intervenção e penso que está relacionado com esta questão, só para ver se estou a perceber. Portanto, como disse, nós adquirimos uma ave que ou é do proprietário que trabalha com o Birds.net e aparece automaticamente aí no nosso campo das aves novas. Se não trabalhar com o Birds.net, nós temos que inserir a ave. A seguir temos que ir aos registros e registar a entrada dessa ave. É isso? Exatamente. Agora, nesse registro dessa entrada, da pessoa. Assim, nos registros temos que criar o campo dos contactos, não é? Se não existir. Exatamente, sim. E fazemos aquele registro da entrada de aves. Agora a questão que se calhar aí é que deve ser a dúvida que está a ser colocada. Nesse campo de registro, nós podemos anexar documentos. Por exemplo, o que é que quer dizer com isto? Se nós comprarmos uma ave, uma solução mais simples, numa loja, para o ICNF, se não me engano, é suficiente a fatura dessa ave. Mas por isso é que se permite aqui anexar isto. É isso que eu queria saber. Exatamente. Se for um criador estrangeiro, ele não está registado no ICNF, sequer é suficiente um documento de cedência simples, passado por ele no formato dele.
Ou seja, é alguém que veio de fora. Eu tenho aqui estas aves que entraram, não é? que entraram e fiz aqui o registro delas. Eu posso chegar aqui e alocar um documento digitalizado. Pode ser a fatura da ave, por exemplo. Ou um documento Então, de eu um acho que isso é a criador resposta estrangeiro. a esta questão. Ou seja, se for um criador estrangeiro que não tem obrigação legal, penso eu, de pertencer ou estar registado no ICNF, se calhar uma declaração de cedência até na língua dele, se calhar ou internacional ou qualquer coisa assim, se calhar poderá ser suficiente. Isso, eu acho que ninguém consegue responder a isto, só o ICNF é que poderá responder a esta questão, mas uma ave comprada numa loja é alocar aqui, por exemplo, a fatura da compra. Exatamente. Penso que é suficiente, não é? Assim, isto aqui permite é ter aqui toda a documentação relativamente àquilo que é necessário. Se nós comprarmos uma ave, temos uma fatura e ela fica ali registada. Relativamente à aquisição de aves no estrangeiro, penso eu que com o número da anilha da ave, que o CNF não vai obrigar qualquer tipo de documento alocado a essa ave. Penso eu, não sei. Mas é assim, podemos adquirir uma ave no estrangeiro, desde que a anilha da ave não seja portuguesa, visto que eles não terem a obrigatoriedade de passar a cedência das aves, acho que pelo número da anilha, sendo um stamp estrangeiro, não haver já grande problema com o ICNF relativamente a isso, pelo menos nesta fase inicial, garantidamente. É assim, pronto. Mas é assim, mas se houver um documento, houver qualquer coisa, há maneira de o pôr aqui no sistema. Correto, correto. Essa era a pergunta que eu queria colocar. Obrigado. José Paulo, queria fazer uma questão. Se nós, quando vamos à ficha da ave, nós podemos, através da ficha da ave, passar a ave para outra pessoa, para outro criador que esteja registrado aqui no programa. Depois de o fazer, temos que fazer isto na mesma ou essa função deixa de estar... Essa função não tem interesse, no nosso caso, temos que fazer documentos de cedência. Nós, ao fazermos este documento de saída do pássaro, esse processo faz automaticamente a passagem das aves para esse criador. Escusamos de ir lá andar à ficha da ave a fazer esse processo. Ok. Só no caso de morte é que atualizamos na ficha da ave. É isso. De morte, e vamos à ficha da ave e indicamos, pomos lá a data da morte do pássaro. Mas quando pomos a data de morte, que clicamos, desativamos aquela ícone Não é do preciso, ativo, porque ele não é faz isso preciso. automaticamente. Basta lá estar uma data. A data da morte, ele faz isso automaticamente. Ok. Estamos a falar daqui desta parte aqui. Por exemplo, se esta ave morresse, eu tinha que ir aqui e pôr a data da morte. Ao gravar, ele tira automaticamente isto do ativo e passa para o histórico de aves. A ave nunca desaparece, sai daqui das aves atuais para o histórico de aves. Eu conheço mais outra questão. Se no meio deste processo das cedências nos enganamos num pássaro, como é que podemos corrigir isso? Já depois de formalizar isto tudo. Se calhar é possível, Vamos não é? anular a cedência e fazer nova. Mas dá para anular cedências? Dá para anular. Dá para anular cedências, mas elas ficam sempre registadas. Tá bem? Eu tenho aqui os documentos de cedência, por exemplo, 22, e eles estão aqui. Estes dois foram anulados, mas ficam cá. Abrimos o documento e tem lá uma função de anular depois, é isso. Temos aqui, por exemplo, este Vamos aí aqui, no ver. onde eu tive, aqui, por exemplo, neste aqui, tem aqui a pagar. Tá bem. Eu carrego aqui, ele ainda tem aqui uma confirmação antes de pagar mesmo. Mesmo que o documento já esteja emitido, ele é anulado e fica lá registado como anulado, porque a numeração prossegue, não é? Este era o documento número 3, se eu anulei, este documento mantém-se, o próximo há de ser o 4. Eu tenho uma questão que envolve
talvez várias questões. É assim, esta parte, para quem usa o BuzzInNet, uma vez começarmos a fazer, acaba por ser, o site é bastante intuitivo, acaba por ser até simples. Talvez, não sei se outras pessoas têm a mesma dúvida que eu, né, que nunca tive aves registadas com CITES, não é? Qual é o primeiro passo que o criador tem de dar? Não é? Pronto. Ou seja, a nível dos registros, quem tinha aves registradas na DGAV não precisa de fazer o registro inicial? Ou todas as pessoas... Tem que fazer. A DGAV não tem nada a ver com isto. Pronto. A DGAV é outro registro. E qual é o processo do registro inicial? Não é? Eu já vou explicar isso. Pronto. É como... A DGAV ainda existe. Ainda temos que fazer registros na DGAV. Não, ainda temos que fazer registros na DGAV. Mas E é simples, isto é chegar aqui, é fazer. Sim. Mas é ter que se fazer para as duas entidades, é isso? Exatamente. Para as duas? Sim, tem que se fazer para as duas entidades. Até porque uma coisa é se eu tiver canários, para o ICN, os canários não vão, para a DGAV vai tudo. Só mais uma questão. Eu também não estou muito familiarizado com isto. Este registro que nós fizemos, nós podemos fazer da entrada e saída, depois passa automaticamente para a instituição? Não passa nada. Não passa nada como para a é que instituição. Então como é que depois nós teremos fazer a formalização desse registro no... Eu já vou explicar como é que se processa a parte de registro inicial e o anual que tem que se fazer. Porque este registro só está gravado no vosso clube, ainda não está formalizado em... Exatamente, isto cada um tem acesso à sua coisa, não está... Isto é privado, Exatamente. O ICN não tem acesso a isto. Mas nós O que isto fornece é dados para eles, não é? Nós temos que os dar. Isto fornece. Mas como é que nós depois podemos dar esse registro? É o que o senhor vai explicar. Eu vou explicar. É assim, nós que ainda não estamos registados, temos que fazer um registro inicial. E temos que, para além do registro inicial, depois todos os anos, até ao fim de fevereiro, temos que enviar a nossa posição dos pássaros que temos. Quem não está registado agora tem que indicar ao ICN aquilo que tem. E como é que isto se faz? Vai-se aqui a registros oficiais. Zé Paulo, peço desculpa. Só, o pessoal que está menos ou que ainda não teve estas sessões de esclarecimento, a comunicação para o ICNF só é feita uma vez por ano, que é até ao final de fevereiro. Não precisam de vender ou comprar uma ave e ir lá mandar para o ICNF comprar uma ave ou vender. Vão atualizando o plantel. E só até ao final de fevereiro é que têm que fazer a atualização. Todos os anos se envia o inventário com os pássaros que temos. Exatamente. É só essa a nossa obrigatoriedade, não é ave a ave, é anualmente. Não. Só que aí no inventário está toda a informação, não é? Se comprarmos a ave, ela está lá, se vendermos, ela lá está, etc. Só uma questão, uma ave nascida não é preciso fazer o registro de entrada, basta criar a ficha da ave. Ave nascida, o sistema faz isso, ou faz isso automaticamente, ou vocês criam uma ave nova e põem lá, nascida. Ele depois no fim contabiliza essa ave. Deste e daquele. Está bem. Já agora isto de DGAV... Desculpa lá, ainda na questão que o senhor fez, que o senhor Rui fez. Portanto, uma ave nova, nós fazemos o registro normal e no sistema, e depois essa ave já está no... Isso depois deve dar uma lista de aves. De ir no inventário, no próximo inventário. Já lá está depois, então. Exatamente. Correto. Peço desculpa. Pode. O que nós temos que fazer, quem ainda não está registado tem que se registar no ICN. E para se registar no ICN tem que pedir o número do registro e tem que enviar o inventário das aves que tem.
no fundo, é igual àquilo que tem que enviar todos os anos, não é? Todos os anos, o que vai no inventário é os passos que nós já tínhamos, mais os que entraram e os que saíram. Vai lá essa informação toda. Na fase inicial, vai uma lista de passos que nós temos. Única e simplesmente. Mas é bom, só um Aí o quê? detalhe. Falou aí, é preciso pedir o número de registro E preciso pedir um registro do ICR. antes de enviarmos a informação toda. Não, quando enviamos a informação, pedimos. Ou seja, é preciso pedir o número de registro de criador. Sim, antes de enviarmos a informação. Quando Exatamente. enviamos a informação. Não, é assim, José, Agora- pronto, para pedir o número de registro, obrigatoriamente tem que se ter enviar. aves. Exatamente. Exatamente. E quando Temos se que faz enviar o número de inventário pedido das de aves que registro, temos. obrigatoriamente já tem que ou não ir tudo, Nós para pode não ir pedirmos o tudo registro, nesta primeira fase, mas depois em fevereiro tem que ser tudo atualizado com entradas e saídas e exatamente. nascimentos. Claro. Mas essa lista de aves para registro no ICN, há aqui uma forma automática de fazer. É isso Exatamente. que vamos falar agora, não é? É isso mesmo. Posso, Temos que ir. não sei se é permitido, gostaria só aqui de dizer uma coisa. É assim, eu, durante o mês passado, eu preenchi o tal formulário que é destinado ao ICNF, portanto, e cá em cima no formulário, para quem já ouviu, perceberá que tem lá vários itens e um deles é a inscrição inicial. Portanto, eu preenchi com a inscrição inicial, coloquei todas as aves e enviei para um determinado e-mail que me indicaram para o CNF, que é exóticas@cnf.pt, salvo erro. Portanto, estou a aguardar que o ICNF me diga se efetivamente se está correto o preenchimento. Julgo que se estiverem corretos vão-me dizer alguma coisa. E também esteja tudo correto, tudo bem, estou descansado. E o que é que eu faço com esse formulário que enviei? Eu, à medida que vou vendendo ou comprando alguma ave, independentemente da pessoa que me vender a comprar, ter este sistema informático, e eu vou, para ser mais fácil, vou atualizando essas transições, essas alterações, digamos assim. Tenho já o A formulário. única coisa que vai fazer é que no programa vai fazer isso. Vai registrar os passos a comprar e vender. Pronto, ok, pronto. Em relação à DGAV, a DGAV também cria este ficheiro, mas nós podemos diretamente, através do programa, enviar para a DGAV. Exatamente, isso fica feito automaticamente. Pois, isso aqui tem. Ok, pronto. Ora, como eu estava a explicar, o que é que eu tenho que fazer para fazer os registros iniciais ou ou os anuais, portanto, que é o envio do inventário. Vou aqui a registros oficiais, escolho ICNF, ele faz-me logo o inventário que eu tiver na altura, eu guardo o inventário, carrego aqui no botão do ICNF, faço gerar ficheiro, espero 1 ou 2 minutos, consoante os passos que eu tenha lá registados, e ele vai-me fazer o download, como está aqui em baixo, do ficheiro do ficheiro que eu tenho que o ficheiro oficial do ICN. Deixem-me só interromper aqui o compartilhamento, e agora vou partilhar a folha de cálculo que ele me gerou automaticamente, que é esta. Vocês estão aqui a ver. Ok? Estão aqui todos os passos que eu tenho.
Todos. Zé Paulo, e no primeiro registro vão todos como coleção, correto? Exatamente, vão todos Ok. como coleção. E o próprio programa assume isso, não é? Exatamente. Desculpe, o que é coleção? É o plantel? Coleção são os passas que eu tenho, é o termo que eles usam, com as passas que eu tenho, pertence à minha coleção. E aqui naquela célula H15, é com este fecheiro, devia estar ali pedido de licença, decreto de lei 92. Pois, está bem. Isto é assim, eu pus isto aqui porque isto foi um coisa de testes que eu tenho. Isto sai, não é? Isto não aparece aqui, nós não temos. Claro. E o que eu vou fazer é aqui, carregar aqui no... Deixou de partilhar. Eu tenho que fazer. Na primeira tem que se pôr aí, não é? É pôr aqui um X Só na primeira. Tá bem. E depois fazer outras coisas que é preciso, que é descrever As as instalações e mandar umas fotografias, etc. E pronto, é mandar isto para o ICN. E esperar que eles digam alguma coisa. Eles, entretanto, estão de devolver o número da licença. Devolver aqui o número da licença. E o Birdinet também faz a compilação dos anexos das declarações de cedência, porque penso que também têm que ser enviadas ou não? Não tem que ser enviadas, mas elas ficam lá. Não é preciso enviar para o SNF. Não. Tem que ser enviados a quando do pedido de licença ou do averbamento do ano seguinte. O novo proprietário tem que ter isso averbado no documento. Tem que ser enviado para lá os documentos todos de cedência? O novo proprietário tem que enviar uma cópia do documento de aquisição. A declaração de cedência ou a fatura tem que ser enviada. Senão, não é validado. Pois é, animais com sítios, eu sei que isso acontece. Sim. É igual. E o procedimento é o mesmo. Por isso é que estava a perguntar. Os 3 elementos que funcionam para os sítios funcionam para o Decreto-Lei 92 de 2019. Estava a dizer que o novo proprietário tem que enviar para lá. Então, agora vejamos. Se nós cedermos as aves a um casal, a uma pessoa qualquer que quer ter os passarinhos lá em casa pendurados dentro da gaiola, essa pessoa está-se borrifando para isto, nem vai fazer registro qualquer nenhum nesse. Desde que essa pessoa não coloque o ninho, não é considerado criador. E nós, criadores que cedemos essas aves, a seguir ao movimento 2, temos o NIF do comprador, o código postal do comprador, o documento de saída, que é a numeração da declaração de cedência ou da fatura, e o nome da pessoa ou do registro de Decreto-Lei 92 de 2019 ou CITES. Nós, quando fazemos o averbamento, colocamos esses dados. Por isso é que nós, que cedemos, não precisamos pôr o documento de cedência ou a fatura. Mas quem adquire e que vai fazer o registro tem que colocar. Ou seja, se nós cedermos um pássaro ou dermos um pássaro a um vizinho que não vai fazer criação, no documento de cedência, nos contactos, não precisamos de pôr essa informação toda dos NIFs. As pessoas até se podem recusar. Não, temos que pôr tudo. Porque isto tem a ver com a detenção das aves. E a seguir a ave foge e quem é entalado somos nós, se nós cedemos a ave e não está aqui o nosso nome. Não, temos essa informação que essa é a nossa salvaguarda para as aves que nós cedemos. Essa é a nossa salvaguarda. Exatamente. Agora aqui a questão mas poderá haver pessoas, mas espera aí Pedro, mas qualquer pessoa que receba um pássaro, mesmo que não queira fazer criação, tem que nos dar esses dados todos, mesmo à luz do abrigo de proteção de dados e tudo, é obrigado a fazer isso? Se a pessoa não der, não pode ceder a ave. O documento de cedência exige alguma minuta de preenchimento? Ou o que é que nesse documento de cedência o documento de cedência é que temos caracterizado? O documento de cedência original é idêntico àquele que o Zé Paulo mostrou, só acresce mais de umas linhas para a fauna europeia que não interessa, e embaixo tem a data e o local de resto é tudo idêntico àquilo que o Zé Paulo já mostrou no preenchimento inicial. Aquilo que está no programa serve perfeitamente. Okay. Porque eles querem o cabeçalho da pessoa, do criador, e o cabeçalho, ou os dados da pessoa que temos. Desculpa lá, Zé Paulo. Não, eu é que agradeço.
Estás à Mas isto vontade. tem que ser assim, nós quando tiramos quando vendemos um pássaro ou demos um pássaro a alguém, nós temos sempre que ter os dados da pessoa a quem damos o pássaro. Portanto, esse documento de cedência depois pode ter anexo a fatura ou não. Sim, sim, Estes documentos de cedência são de Então, cedência como é que sem... depois nós comprovamos o documento de cedência? Pelo documento que facultou e que mostrou, só tem os dados do comprador E da a pessoa que assinatura cede e da pessoa que recebe. Como é que ele e tem depois que ter a pode assinatura ser- das pessoas, de quem compra Claro, e quem vende. mas pode não haver valor comercial, pode ser só uma troca. E não tem que haver, neste caso aqui, o valor comercial, isto implica que não há valor comercial, teoricamente, não é? Portanto, isto Bem, não é... então, Zé Paulo Escobar, posto isto, o que realmente é importante é nós declararmos sempre as cedências todas o melhor possível, com mais informação possível, porque a partir do momento em que nós vendemos o animal, a pessoa que o comprou é responsável por ele. Faz o que quiser dar, pode pôr ninho ou não, nós não temos nada a ver com isso. Tal e qual. Claro que não. Posso interferir só em relação à cedência? Porque a cedência pode ser feita de duas formas. Pode ser de forma gratuita, que é aquela que, quando oferecemos, é uma cedência gratuita, ou a cedência onerosa, que é aquela que custa dinheiro, isto é, o vendedor, o criador que vende, está a receber dinheiro. Para isso, tem que passar recibo. Pelo menos eu faço assim. São Miguel, só para corrigir, a declaração de cedência refere mesmo. Declaração de cedência é título gratuito. Se nós falarmos em honorosos, estamos a falar de faturas. São coisas completamente diferentes. E para o ICNF, a declaração de cedência é sem custos. Eles sabem bem que há verbas introduzidas, mas para eles não há fiscalidade. E não se metam a inventar. Exatamente. É aquilo que o documento diz. Mais nada. Ok, está bem. Mas se eu vender uma ave e passar uma fatura, recibo, através do site das finanças, que é aquilo que eu faço, Exato. já não estou obrigado à declaração de cedência? Não. Mas é obrigado no avoramento a pôr lá o número da fatura que enviou. Exatamente. Ok. E o nome da pessoa. E o nível. Claro, todos os dados. Okay. E se calhar nessa fatura tem o número da anilha do pássaro, não? Tem que ter, é obrigatório. Senão a fatura é devolvida para trás pelo ICNF. Por isso é que o ICNF quer averbado a declaração de cedência ou a fatura. Que eles validam se tem o nome completo em nome científico da ave, a anilha, o ano de nascimento, todos os dados da ave. E os novos dados da pessoa que adquiriu. Okay. Há aqui uma questão. Para quem usa o Birdzinet, é conveniente fazer a mesma cedência no programa, para dar baixa da ave. Tem que fazer sempre a cedência. Automaticamente. Exatamente. Tem que fazer a cedência da ave. Se não for, se for com o recibo, se fizer uma fatura, não pode fazer o documento de cedência. Registra lá na mesma e até depois pode digitalizar a fatura e fica lá anexada ao programa. Exatamente. Eu pedi ao favor ao Sr. José Paulo para buscar outra vez o documento de cedência. Desculpa lá, deixe-me só fazer. Quem vê, aquela cedência implica que não haja fatura. Se fizer fatura, não pode fazer documento de cedência. Aquilo, o que lá diz é aquilo. Eu posso sair daqui porque se calhar já não tenho mais interesse. Zé Paulo, olha, era para não sair, que era mesmo sobre isso que eu te queria pôr aí uma questão só, mas pronto, vá. Depois já metes outra vez. Já meto outra vez. Exato, era isso que eu estava a pedir, para ver novamente essa declaração de contenção. Este é o documento de cedência. Exato. Que diz aqui, declaro que cedo a título gratuito e definitivo a... Ok? Se houver uma fatura, este documento não pode ser emitido. E este documento não tem qualquer validade se não tiver as duas assinaturas. Exatamente. As duas pessoas têm que assinaturas. assinar e depois este documento assinado pode ser outra vez feito o upload para o sistema e fica registado assim.
como se a pessoa não fizer o documento de cedência, fizer única e simplesmente o registro, como eu fiz há bocado, como eu mostrei há bocado aqui por exemplo, este aqui, isto aqui não emiti documento de cedência, só tenho aqui este documento. Eu posso, por exemplo, se a pessoa em causa me fez uma fatura, eu posso chegar aqui e alocar o documento digitalizado e coloco a fatura digitalizada aqui e fica cá tudo registado. Se eu precisar de saber alguma coisa, tenho aqui e posso imprimi-la depois. Mas nem todas as pessoas terão o BuzzInNet. Sendo assim, eu posso imprimir a declaração de cedência em branco, preencher manualmente as aves e os dados da pessoa que vou ceder à ave, assinar, Não, a pessoa... e depois Não. digitalizar. Quem tem o BuzzInNet pode fazer por aqui, não tem que fazer à mão. E Mas deve eu tô- fazer por aqui, porque senão perde a controle todo. Ele está a falar de quem não utiliza a aplicação. A outra, Não. não, a outra pessoa não tem. A quem comprou. Não, a quem eu cedi. Não, quem cede faz pela aplicação. Sim, mas E entregas em papel. de qualquer modo, terei de imprimir para a outra pessoa assinar. Claro, porque isto é assim. Não é? Claro, e mesmo feita aqui, tem que se imprimir para a outra pessoa assinar. Não é? Ela está aqui feita, está aqui, pega-se nisto, imprime-se, a pessoa assina e depois chega-se aqui e faz alocar documento digitalizado com as duas assinaturas feitas. E ela vem para aqui. Também. Pode repetir, desculpa lá, Sr. Paulo, pode repetir só como é que nós fazemos a nossa assinatura digitalizada, por favor? Vítor, só um bocadinho. A situação não é forçoso que o documento seja impresso. Desde que ambas, quem cede e quem recebe, assine digitalmente, o PDF... Achas mesmo, Prazo? Olha, é assim, se tu me cedes uma ave, eu assino digitalmente e tu assinas digitalmente. Não precisamos imprimir rigorosamente nada. Destas pessoas todas que aqui estão, se calhar és o único que tens assinatura digital. Não? Claro que não, claro que não, claro que não. Claro que não sou o único. É assim, e a situação havia aí uma pequena confusão relativamente a quem não utiliza a aplicação. Mesmo quem não utiliza a aplicação, o Zé Paulo explicou logo ao início que cria-se o registro, a ficha da pessoa com os dados da pessoa. Ou seja, não é necessário preencher à mão. A única coisa que é necessário, caso a pessoa não tenha a assinatura digital, é, já depois da declaração automaticamente preenchida, porque nós criámos o registro inicial da pessoa na aplicação, ele cedeu-nos os dados, o nome, a morada, o NIF, o número de cartão de cidadão, nós criámos e automaticamente a declaração foi preenchida. A única coisa que se faz à mão é a assinatura, desde que a assinatura, mesmo que a pessoa não utilize a aplicação. Por isso é que o Zé Paulo logo inicialmente falou na criação do registro da pessoa. Caso a pessoa utilize a aplicação BuzzInNet, ele mostrou lá uma listagem de pessoas. A única coisa que ela tem que fazer é autorizar a pessoa que cede a utilizar os dados dele. Já lá estão todos. E como é que autoriza? Não viste ao princípio, Rui? Pronto. É assim, Vai ser os contactos. É aqui, vai-se aqui a registro, cedência de dados. Depois entra aqui a cedência de dados. Eu escolho a pessoa a quem vou ceder os dados. Posso pôr aqui o nome, procurar um nome qualquer, por exemplo, Duarte. Não, mas isso é para passar dados de uma ave. E aqui só aparece. Não. Isto não estamos a falar de dados. Documentos, passa às aves e também passa os dados da pessoa. Se eu chegar aqui e ceder os meus dados a este senhor, ele fica lá com os meus dados nos contactos. E a partir daí ele pode-me fazer uma cedência. E automaticamente aparece a minha assinatura digital se lá tiver. Não. Isso não é assim.
Pois é, isso que eu ia perguntar. Isso é que era, isso assim não. Isso não é que assim era vale. uma balbúrdia, não é? Não Claro, senão confundir eu podia fazer. é assim, não confundir assinatura digital com assinatura digitalizada. É isso Não aí que eu estou interessa, a querer mas chegar. digitalizada ou digital nunca se pode passar, não é? Mas e digitalizada também não vai. Isso era o que faltava, não é? Porque senão eu recebia as assinaturas de toda a gente, digitalizadas e fazia documentos de cedência para quem eu quisesse. Não é assim. Vai com a assinatura a minha. Quem recebe os passos tem que assinar. Se cobrasses pouco, agradecia, Zé Paulo. Já agora. Pedir-lhe o favor, senhor José Paulo, de repetir lá a assinatura, por favor. Que é um... Assinatura. Faz aqui a definições, criador. Portanto, entramos na nossa ficha. Temos aqui uma coisa que diz assinatura. Temos que tirar a assinatura num ficheiro digitalizada já, não é? Claro. É só chegar aqui, escolher o ficheiro e enviar para aqui. Fazer isto, olha, escolher o ficheiro. Eu vou aqui à procura de onde tenho isto. Tenho aqui a assinatura. Clico lá em cima. Faço enviar. Ela foi. Já agora só uma pergunta que não tem nada a ver com isto, mas imagino que haja aí nesses dados pessoais. De DGAV, era suposto eu ter um número de registro de DGAV? Não. Ah, está bem. Que eu nunca recebi nada. Porque há aí um campo para preencher os números de ICNF e de GAV, etc. Não é? Não está lá, pois não. Aqui, Aí nos registros. contactos. Aí. Sim. Aqui nós depois, quando recebermos Está bem. o nosso registro, chegamos aqui e pomos. Está bem. De GAV já não existe. Não Existia existe. aí de GAV. Está bem. Não existe. Parece DRA, que é um sistema que existe nos Açores. Não é de GAV. Já agora peço desculpa, queria só fazer mais uma pergunta. Nós teremos que entregar estes registros até ao final de fevereiro de cada ano, no futuro. É muito provável que depois de fevereiro haja pássaros que ainda vão nascer e que eventualmente serão cedidos ainda nesse ano. Depois no inventário seguinte, o registro final fica lá histórico. O programa faz, é quando ele faz isto no ano a seguir, não é? Com a atualização, ele faz isto a 31 de dezembro. E nós temos que enviar. Sim, força. Não percebi. Rui, o pedido, o ano de uso da nossa coleção ou deste registro é o ano fiscal, de 1 de janeiro a 31 de dezembro. O que sucede, estamos em ano zero, todas as aves são coleção ao pedido de licença. Após isso, entre janeiro e fevereiro de 2023, como exemplo deste ano, faz o envio dos teus dados, do teu registro, da tua coleção, durante o ano fiscal de 2022. Certo, mas o que eu digo ao dia 1 de janeiro de 2023, estás a começar o processo de 2023. Esquece aquilo que tu vais enviar entre janeiro e fevereiro. Sim, mas o que eu quero dizer é, em 2022 vai haver um pássaro que vai nascer. Sim. E há de sair. Vais dar entrada, que nem sequer... Escuta, vais no movimento 1 dás entrada, nascido, exatamente. E depois no movimento 2 dás saída, coleção. Ou perde, ele pode ter morrido. Mas a pergunta é, na lista final, o que é que vai aparecer? Vai aparecer duas vezes? Vai aparecer duas vezes a mesma ave? A ave é só uma, tem 2 movimentos. Tem 2 movimentos. Pois é, está movimento 1 e movimento 2. Está bem, exatamente. Já percebi. Obrigado. Nada. É assim, aqui no movimento 1 ele aparece nascido e depois aqui no movimento 2 ele aparece saída. Ok, e para quem ser 2 movimentos. Exatamente. Está bem. Zé Paulo, já que estás com a listagem aberta outra vez, e eu estava aqui a verificar que já tens de uma forma e de outra, ou não, relativamente à leitura das anilhas, segundo aquilo que foi dito pela Federação, iniciava pelo número da anilha, a sigla da Federação,
Aquilo é uma sugestão, não é nenhuma lei. Não é obrigatório, podes meter de qualquer forma. Pois eu ia perguntar mesmo se ias fazer a passagem automática no Birdsnet para esta fórmula ou se pode ir como nós temos no Birdsnet. Vai como nós temos no Birdsnet. Porque nós no Birdsnet começamos pelo número de stand. Sim. Pronto, ok. E quem não Também- tiver número de stand e tenha umas anilhas ainda pré... Não interessa, vai o que lá tiver nas anilhas. Tem que ir lá tudo. O que está nas anilhas tem que estar tudo na anilha. Todos os Aqui caracteres têm registado. que estar inseridos no programa, na Exatamente. marca. Todos os caracteres, inclusive as vírgulas e pontos. Independentemente do sentido. Não, mas desculpa lá, eu por acaso compro anilhas, ainda não, só entrei no vosso clube há relativamente pouco tempo e tenho as minhas aves já há uns 3 anos e não tenho anilhas, vamos dizer, De forma. formalizadas aí pela FOP. Eu vou colocar nas minhas aves as anilhas que eu tenho, Claro, naturalmente. exatamente. Mas tem é que estar lá. O que está escrito na anilha tem que estar aqui também. Não pode ser omitido nenhum caractere. Correto. Percebi. Inclusive o diâmetro, não é? Se lá tiver escrito, se lá está diâmetro, tem que se pôr diâmetro. Se não tiver diâmetro, não se põe. Portanto, aqui neste caso, nas anilhas deste ano já são diferentes, mas sei lá. Onde é que andas? Por exemplo, no caso das anilhas deste ano, BK49 FOP, que é o STAM, PT 3.8, 22, 028. Tem que ser tudo que lá está na anilha. Olha, claro, se nós tivermos anilhas com... Eu também tenho aqui passas com anilhas que têm outra coisa. Por exemplo, PT 20, 4.5, 4.45. Pronto. É o que lá descritivo tiver, dela. Ok. É o que lá tiver, é o que eu tenho que pôr. Até isso, por acaso, tivemos algumas aves que não tenham anilha. Como é que fazemos? Pois. Simplesmente não pode ter. Com a indicação do ICNF, anilhar com diâmetro superior. Tem que estar anilhadas com a anilha fechada. Por exemplo, se apanharmos uma ave que, por exemplo, tenha que andar a soltar aí no quintal e a gente chega ali, apanhava e, por exemplo, é uma ave boa e metemos no plantel, como é que fazemos? Temos que anilhar com uma anilha, por exemplo, seja de um periquito, anilhamos com uma anilha de uma caturra? Por exemplo. Sim. Ela tem que ter a anilha fechada. E não pode cair da pata da ave. É assim, não sei se vai conseguir, se for um periquito inglês, a caturra é anilha 5, salvo erro. Sim. É anilha 5, a periquito 4,5, não sei se vai conseguir. Exatamente. Eu penso que se Turras a 5,5. se apanhar um periquito na rua sem anilha, melhor é chamar o ICNF para vir recolher. E eles que encontram o Bom, proprietário. eu há pouco tempo pôr-me aqui um periquito em casa, há um mês atrás, agarrei no pássaro, pus uma anilha 4,5 e É o que eu faço quando vou à feira comprar pássaros, é isso que eu faço. Pronto, mas E isto registrei, fiz uma ficha do pássaro e depois, a anilha já era do ano passado, há 2 anos até, e fiz a ficha do pássaro e pronto. Até isso, por exemplo, a gente apanhou um pássaro, não tem anilha superior porque só queríamos uma raça de pássaros, só temos aquelas anilhas em casa do tamanho que a ave leva. Como é que fazemos? Não podemos ter a ave. Pode Oferece comprar ave uma ao vizinho. anilha à frente. Pode comprar uma anilha para essa ave. Vamos à loja, vamos fazer uma coisa qualquer. Pronto. é para o... Deixem-me pôr uma questão sobre a questão de aves desanilhadas, que eu também há dias pus essa questão. Já fiz a experiência, não resultou e ninguém me esclareceu. E para aquele senhor que esteve aí a falar há pouco, Marco, salvo erro, não Marco Feijão, outro senhor que esteve a falar aí. Marco Domingos. Sim, sim. Portanto, eu tenho, vá lá, 15 aves desanilhadas há uns 3 ou 4 anos, antes de ser sócio. E eu já tentei anilhar com anilha de 5, mas é muito difícil. Mesmo forçando com um bocadinho de azeite, não consigo, só rebentando com a pata do bicho, e claro que isso é impensável. E não experimentei com a anilha de diâmetro 5.5, penso que será o ideal. Mas a verdade é que a anilha, se eu comprar agora anilhas 5.5,
que é deste ano, não é realista comparativamente com a idade da ave. Isto é algum problema? Não há problema nenhum e vou explicar porquê. Para o ICNF há uma coisa que é a marca e há outra coisa que é a data de nascimento da ave. Ok. O ICNF não liga à marca como ano de nascimento, liga à data de nascimento. Pois Agora, toma para na ficha e põe a anilha deste ano com a data de nascimento lá dos 2 Você, anos. Paulo, pode só subir um bocadinho aí a tela da folha de Excel. Ok, alto. Miguel, estás a ver a marca? Obrigatório. Sim. Na marca não fala lá em nascimento nenhum. Mas depois tens o género, que é o sexo, que, além disso, ainda permite o indefinido. E há a data de nascimento. Essa que é a data aproximada do nascimento da ave. Aí é que depois a data de nascimento, independente da anilha, lá tens. Eu quando disse devemos pôr a marca, todos os caracteres da anilha, é porque eles querem os caracteres todos para não ficar só com meia dúzia de letras lá estão gravados e depois em vez de termos lá gravado, por exemplo, 20 caracteres e só temos inseridos aí no sistema 5 caracteres. Eles querem tudo. Ok. Até porque, posteriormente, os fabricantes de anilhas que não os fornecem as federações vão ter que estar licenciados no ICNF e vão ter que emitir as anilhas com a marca, com o número de decreto da licença para os criadores. Enquanto estamos, já são reconhecidos como marcas. Pronto. Só a título de exemplo, aí na linha 35 está aí uma ave que tem a marca 1357-18-076. Portanto, para quem é conhecedor, deduz facilmente que a ave é de 2018. Mas podia não ter lá, ou seja, a marca daquela ave podia ser só 1357-076. Para o ICNF não tinha qualquer tipo de significado, o que tinha efetivamente, porque era só a única coisa que constava na anilha, mas depois à frente está a data do nascimento, 2018. Para eles interessa tudo o que está na anilha. Para nós diz-nos efetivamente que em princípio aquela ave é de 2018, mas como nós podemos ver, eu nem sei que tipo de anilha é que se trata aqui da linha 35, mas pronto, o que interessa é efetivamente o ano, para eles. Para nós até podemos fazer na aplicação uma observação qualquer, só para o nosso controle. Mas pronto, isso é insignificante, desde que a ave esteja anilhada, e pronto, e desde que se faça com o registro inicial, porque depois há uma fuga de ave e depois a ave é capturada na natureza e eles facilmente vão conseguir identificar quem é o proprietário / criador, o que queiram chamar. Isto está a seguir um caminho para que só quem está legal, ou seja, só devemos comprar, isto é indicador, só devemos comprar ou só devemos ter aves anilhadas. Por muito confiança que a gente possa ter na pessoa que nos está a ceder uma ave, mas a ave não tem anilha, desculpem lá, desculpa lá, mas eu não levo a ave porque a ave não tem anilha, porque ao trazer uma ave sem anilha, é um problema acrescido para mim. E o que é que isso implica? Implica que todas as pessoas que criam aves, porque depois vai chegar a um certo ponto, ele não consegue escoar aquela ave. Ou então vai escoar a ave para lojas e depois as pessoas já mais inteiradas da situação facilmente conseguem colocar uma anilha. Logicamente, como ali o Miguel Alves estava a dizer que tem alguma dificuldade em anilhar as aves porque não quer ferir a pata do pássaro, porque é assim, no fundo é falta de experiência. Eu também não tenho experiência em fazer isso, mas se conheço pessoas que aquilo estarem a colocar uma anilha é um instante, aquilo é só outro exemplo, nesse sentido, eu dou-vos o exemplo dos criadores que usam aves com CITES e não têm anilhas de inox que não são federadas, eles só têm o número de registro ICNF, nem um ano está gravado na anilha. O que é válido depois? É o número de ICNF que está na fatura ou na declaração de cedência, que aí tem os dados todos da ave, o nome científico, o número da fatura, o nome científico da ave
e o ano de nascimento. Sr. José Paulo, quando estava há pouco no seu registro anterior, na linha 34, aparecia lá a marca do pai e da mãe. Como é que é esse? Isso já tem a ver com o seu registro que fez de aves e ele automaticamente põe esses dois campos, correto? Exatamente. Porque Como o eu senhor digo- tinha lá o pai e a mãe da ave respectiva, não é? Como eu disse inicialmente, este programa, a função principal é a gestão de plantéis. Depois o Zé Paulo fez um upgrade para nós nos adaptarmos à situação legal requerida. Mas o objetivo primeiro desta aplicação é mesmo a gestão de plantéis. E a gestão de plantéis, logicamente, passa pelo registro da ave, o registro do pai, da mãe, do avô, da avó, ou seja, que aqui não... Se o Zé Paulo abrir aí uma ficha de uma ave, consegue-nos mostrar o que vai aparecer efetivamente no registro do ICNF, é só o nome ou seja, a marca do pai e da mãe daquela ave. Mas no registro da aplicação, certamente nos aparece lá o pai, a mãe, a avó, o bisavô e por aí fora. O Zé Paulo pode dar aí um exemplo. Mas para os efeitos do registro, só nos vai aparecer efetivamente, só nos vai aparecer uma... Vejam, agora ele vai clicar ali no pedigree, ou o que é que vai acontecer? Ou seja, só as primeiras... Tem ali tudo. Tem o registro de todas as aves daquela família. Isto porquê? Isto é para nos ajudar na parte do desenvolvimento da espécie. O que vai aparecer efetivamente é só o que está na primeira linha, que é o pai e a mãe, que é 179 e 87, anexa àquela ave 05 de 21. É a única coisa que aparece lá no registro. No entanto, a aplicação, como quando foi criada para o desenvolvimento genético tem lá tudo. Ou seja, isto tem o pedigree, tem a ficha toda da ave. É assim, porque isto é uma coisa... o programa não é para isso. O programa faz aquilo também, com os dados que cá tem. É facilitar-vos o trabalho, porque não tem que estar a colocar no registro, no ordenamento anual, os dados dos pais dos progenitores daquela ave. Vocês automaticamente já têm o sistema. No sistema já está introduzido. Exatamente. Ao clicarem, está automático. Tem um trabalho superior àqueles elementos ou criadores que não usam a aplicação Barzinete. Ou é um criador organizado, como nós, estamos habituados ao pessoal dos sítios, e tem isto atualizado ao mês, ou ao dia, ou ao ano, como quiserem chamar, ou têm vocês, têm a aplicação Barzinete, que está muito boa nesse sentido, e que está a prever isto. O que acontece é que este ano o ICNF não liga à falta da colocação dos progenitores, mas o próximo ano vão ter que lá estar. No pedido inicial de registro, não. Mas depois, a partir do avaliamento anual, vai ter que estar lá os progenitores, porque eles vão querer saber isso. Isto é para fazer o controle das aves também. Mas, Marco, voltamos ao mesmo. Se comprares uma ave numa loja, tens a fatura, já não vais ter lá o registro dos progenitores, porque não vão vir de certeza absoluta. Sim, mas tens isso não tem, mas tu, ao mandares a cópia da fatura, se houver chatices, o ICNF agarra na fatura, no proprietário da fatura, e vai chatear o proprietário da fatura, mas isso já não é contigo. Tu compraste uma ave legalmente. Correto. Mesmo se a fatura for adulterada, for falsa, já não és tu que tens chatices. Tu compraste com fatura, tu estás chave. Não é mais. Pois, isto aqui, a cena é salvaguardar a nossa pele. Vamos ver até quando é que isto vai rolar, mas... É assim, isto em 2010 foi uma guerra do caraças por causa dos pássaros com sítios. Houve pessoal que desistiu, houve pessoal que continuou e houve pessoal que evoluiu. E houve pessoal que mudou. E isto são as 4 funções. Agora, aquilo que a gente menos quer é que desistam. Agora é ajudar toda a gente para poder evoluir. Claro, mas é assim, Marco, eu acredito piamente que o ICNF nem vai olhar para isto e quando houver um problema com uma ave, aí sim se calhar vai à procura de qualquer coisa, porque os milhares ou os milhões de registros que vão lá cair, duvido muito que haja alguém que vá olhar para eles. Aquilo é voto e vir e depois logo se vê. Eu vou deixar o Zé Paulo evoluir com o resto da apresentação, porque há um ponto que o ICNF é taxativo.
Portanto, quando o Zé Paulo avançar com mais coisas para a frente na tabela do pedido de licença, ou depois eu explico o que é que eles também querem. Deixa avançar. Olhem, mas é engraçado que em relação às lojas, ainda ontem alguém de uma loja dizia-me que para vender aves em lojas vão exigir aves anilhadas. Miguel, tu és de São Miguel ou Terceira? Não, Funchal, Madeira, Funchal. Peço desculpa, Miguel. Pronto, Miguel. e vocês ainda aí, a região autónoma da Madeira e dos Açores já está mais abrangida, a Madeira ainda não tem este decreto-lei a trabalhar a 100% porque eles não têm conhecimento. Porque vocês aí não é ICNF, tem outro nome, mas é uma... É IFCM. Pronto, é isso, Miguel. Mas eles cada vez mais vão exigir isso. E eles querem aves anilhadas e não só. Pois, deixa eu ver para lá avançar, que depois a gente fala mais um bocadinho. Ok. Aquilo que eu sei. Mas eu não tenho mais nada para avançar, Marco. Hã? Eu não tenho mais nada para avançar. Então, puxa lá o Excel do pedido de licença, se faz favor. Olha, já agora que vão tocar no assunto, eu queria fazer uma pergunta. Quando é que nós temos que agora enviar isto para o CNF? Temos que fazê-lo este ano ou fazemos só em fevereiro que vem? Pedro, vou só ajudando. Este ano 0, enviar o quanto antes, de preferência antes das exposições. O ano que vem é o averbamento do ano anterior, ou seja, entre janeiro e fevereiro de 2023, faz o averbamento do ano de 2022, desde a data de início do pedido de licença, que é hoje faz a licença, amanhã começas a registrar as aves que nasceram, as aves que depois vais guardar, ou que vais ceder, ou que morreram, e depois, entre janeiro e fevereiro de 2023, envias para o ICNF. Portanto, quer dizer que agora devo de enviar o registro também. Mas dizem eles que... Tens de pôr uma cruz no pedido de licença. Dizem eles, para fazer isso, eu tenho que também enviar uma memória descritiva do aviário, fotografias, essas coisas todas. É isso mesmo que eu ia falar, Pedro. Estás-me a tirar... Ok, está bem, desculpa. Força. Não, na boa, Pedro. Tu tiveste na formação que a Federação deu aos clubes. Portanto, sabes o que é que eu vou falar a seguir. É disso que isto foi tudo que foi os pontos que a gente falámos nas formações. Pronto. Portanto, como o Zé Paulo disse na coisa, isto é um formulário único que serve para tudo. Há para 3 funções. Inscrição inicial, portaria 85/2018, que é a portaria dos aves com CITES, que é o registro criador que já existe. Inscrição inicial, que é a portaria 86/2018, é só para os animais de raça perigosa. Isto teve a ver com os animais, os cãezinhos que morreram naqueles canis nos incêndios de 2020 na Trofa, lá por cima, em Santo Tirso, digo. E foi quando o governo decidiu que o ICNF ia tomar conta disto tudo. E agora é o pedido de licença do Decreto-Lei 92/2009, que é aquilo que todos os criadores têm que fazer ao quando do pedido de licença. Uma cruz ali. Se a gente enviar este formulário Excel sem a cruz, eles devolvem e dizem que falta a cruz e nós temos que enviar novamente com o pedido da cruz. Mas, como o José Paulo referiu, o sistema Berzinet já automaticamente preenche isto. Só temos que lá pôr a cruz depois no Excel. Já tem um ano a que receberam o averbamento. Neste caso agora não é preciso pôr porque é pedido inicial. E devemos, quando tivermos o número da licença e mandarmos sempre este formulário, referir o número da licença. Onde diz ali Decreto-Lei 92/2009, onde está o capa... Espera aí só um bocadinho, que é para dizer-vos a linha. Vou tirar aqui o ecrã da frente. O capa 15... exatamente, obrigado, Zé Paulo. Onde está ali aquilo. Vocês devem pôr ali o número da licença, está bem? Mas é para ficar mais preenchido. Isso é preenchido automaticamente. Já está, pronto. Eu estou a falar no sentido de quem vai pedir a licença agora, que não tem número de licença, que eu depois posso saber. Aquilo não vai a nada, ali não vai preenchido, vai só aqui, não tem que se pôr uma cruz depois aqui neste... Este ano é pôr uma cruz aí e para o ano é pôr o número do outro lado. Só. Não. Desculpa lá, Rui. Desde que quando tu recebes o número de criador do ICNF, vais colocar na tua ficha do e automaticamente, quando for gerar isto, vai-te aparecer ali à frente. Tá ok? Está bem. Ok. Há outra coisa que parece... Sim, diz lá, Marco. Pronto, isto é o formulário todo que vocês têm que preencher, como está demonstrado pelo Zé Paulo. Há aqui uma coisa interessante que o CNF antigamente não fazia, é vocês agora têm a morada fiscal e têm o local das instalações das aves. Portanto, vocês podem morar num apartamento e ter lá o casalito
lá dos vossos pais e ter lá os vossos passarinhos, 2 a 3 quilómetros, ou 4 ou 5, whatever. Mas, portanto, é ali que vocês têm que pôr um local de descrição das espécimes, está bem? Que é, no caso de uma fiscalização do ICNF ou da DGAV, que está interligado, é ali que eles vão à procura das aves, está bem? Não é a vossa morada fiscal, é o local das instalações das aves. Sim, o próprio programa, o BirdInNet, contempla a morada fiscal e a morada das instalações. Ou seja, cada utilizador tem que ter cuidado e tem que ter, portanto, atualizado, quer a morada fiscal de um lado, quer depois na outra tela à frente, o local das instalações. Se for igual, aquilo automaticamente está igual. Se for diferente, epá, tem que efetivamente atualizar e gravar. Ok. Zé Paulo, clica só na descrição das instalações no Excel. Onde? Em baixo diz formulário na outra sheet. fauna e diz descrição das instalações. Ok. Aqui, nesta parte do Excel, na parte superior, temos que fazer uma descrição das nossas instalações. Ou seja, temos um espaço de X metros quadrados, utilizando gaiolas em madeira PVC, com rede X de espessura, mais ou menos, whatever, iluminação artificial, natural, ventilação natural, utilizando com janela e com antecâmara ou porta antifuga. E depois, na parte de baixo, temos, que eu tenho aqui, na parte onde diz na linha 24, 25, temos de escrever as nossas medidas de segurança adotadas para evitar a invasão dos espécimes. Que é por isto que o ICNF está a apertar pela licença e que quer as fotos disto. Ou seja, temos uma janela, pôr uma grade ou uma rede em frente da janela para quando, mesmo tendo a janela aberta, as aves não haja fuga. Dá a gente abrir uma gaiolinha ou haver uma gaiola, um ninho de desencaixe, ou um comedor, algo assim do género. Ou uma ave que abre a porta e se invada. E não vá para o meio natural, para o habitat, que é para não destruir tudo o que eles referem. E além disso, o que eles estão a inserir e aquilo que a gente estamos a recomendar é que os criadores criem nos seus espaços de exposição as portas e antecâmaras ou portas antifuga. Ou seja, não sei se me estou a fazer entender, ter um espaço com 2 portas para a gente aceder ao nosso viveiro. Mas, no caso, as aves invadirem-se das suas gaiolas, não se fugirem. Porquê? Nós abrimos a entrada do nosso viveiro, se não tivermos a antecâmara, pode haver alguma ave que nos fuja, se a gente se aperceber. É por isso que eles querem evitar. Então devemos usar isso. Ou então usar umas cortinas, descrever umas molas que se possam pôr nas portas, molas nas gaiolas, uns pesos para evitar que as portas se abram. Portanto, a gente deve descrever tudo o máximo conseguir. Aquilo que a gente recomendamos a todos é isto tem que tirar fotos. Mais uma vez. Uma questão para o Sr. Marco. Tenho uma questão para o Sr. Marco relativamente às instalações, aqui ao descritivo e às fotos. Sim. Portanto, nós podemos fazer o registro das aves, mas depois as instalações, pelo que eu estou a perceber, ou vão passar, ou vão ser homologadas ou não homologadas, ou como é que é? Explico mais. É assim, por norma, eles homologam, emitem a licença na mesma. O que eles podem fazer é observações. O que eles quando homologam, eles não homologam as instalações. Eles ou emitem licença ou não emitem licença. E tem a ver com coisas que não estão corretas. Se você não tem as medidas de segurança, eles podem não emitir a licença. E a revogação da licença, segundo o decreto-lei, são 3 anos sem poder pedir a licença, ou seja, sem ter as aves. Por isso é que a gente tem que mandar os documentos todos certinhos direitinhos. Então, mas aqui, voltando às instalações, há algum requisito ou há requisitos? O senhor falou aí, de uma forma genérica. Sim, isto obedece a alguma legislação ou alguma documentação? Não. Há uma legislação antiga. Então, como é que pode-se passar desculpa lá, como é que se pode passar uma homologação se não há uma minuta para fazer isto? Há um decreto-lei, que é o 260 de 2012, que é muito antigo, onde tem os tamanhos mínimos das aves, inclusive os diâmetros, poleiros, essas coisas. E comprimentos poleiros. Exatamente.
eu posso facultar ao Zé Paulo, se ele quiser, eu tenho isso em minha posse, para ele divulgar sobre os associados do CPPCO. Mas isso é um decreto-lei que existe, onde fala em tamanhos mínimos. E nós, se vocês forem avaliar, nós temos o dobro ou o triplo das condições mínimas que eles exigem. Sem nos apercebermos daquilo que estamos a fazer, por vezes as gaiolas que temos em casa, temos o dobro ou o triplo das condições que são exigidas por lei para as nossas aves. Penso que tem a ver com volume e comprimentos de poleiros. É isso mesmo, Rui. É isso mesmo. Basicamente, o que o Sr. Marco estava a dizer é que as janelas têm que ter uma proteção antifuga. Sim. E as portas têm que ser duplas, ou não percebi bem? Sim, pode ser portas duplas, neste caso com uma antecâmara ou porta antifuga, ou terem, por exemplo, uma mola, daquelas molas de se compra para se colocar nas portas interiores, pode-se comprar no Leroy, no Aqui, que há uma mola que se põe na parte superior de uma porta, então automaticamente a gente vai abrir a porta e fechar, ela fecha. Mas o que eles requerem mesmo é as portas antifuga, que é uma porta de entrada no viveiro, uma antecâmara de 1 metro quadrado, 2 metros quadrados, quando o espaço que nós tivermos, e outra porta de acesso ao interior da sala de criação, ou viveiro, ou assim. Vocês forem à internet e pesquisarem portas antifuga ou câmaras antifugas, vocês conseguem ver. Ok. E se isso não for? Eu vou dar outro exemplo. A gente temos a nossa garagem. Temos o acesso à nossa sala de criação ou à sala das aves através da garagem. A garagem tem uma porta de entrada, certo? E a seguir temos uma porta para entrar na sala de criação. Ou seja, já tem isso criado automaticamente. Porque tem um acesso fechado para o outro acesso, para a sala das aves. Não precisam estar a criar dentro do espaço das aves a porta antifuga. Porque não há um acesso ao exterior. Quis-me entender? Não, porque se eu abrir o portão e pode fugir uma ave. Por isso é que é a porta antifuga. É uma porta fecha para a outra abrir. Abre o portão, fecha o portão. Só depois é que mexe nas aves. Tal e qual. Mais ou menos. Por isso é que também é recomendado que essa porta antifuga, as portas se abram contrariamente. Se a porta de entrada abre para fora, a porta de entrada depois na sala de criação abre para dentro. E tem que se fechar uma para abrir a outra. Pois, isso obriga a ter uma antecâmara e 2 portas. Mas se tiver só o portão da garagem, isso não estou a perceber bem como é que consegue contornar esse. Então fecha o portão da garagem, ninguém mais. A garagem está fechada. Entra no espaço de criação porque abriu outra porta, tem criado uma antecâmara. Só tem uma porta ao homem, Marco. É o portão da garagem. Das duas, três. Pode usar uma rede pendurada. Só claro. Por aí, mais nada. Isso, o mais fácil é procurarmos fotografias na net daquela que mais gostamos. Exatamente. E nós podemos começar a preparar documentos de cedência sem ainda antes ter o número do ICNF? Ou temos que aguardar a aceitação desta primeira listagem? Podem passar a declaração de cedência, mas depois têm que emitir outra nova declaração de cedência com o número do registro. Esta questão do Rui, por acaso, está bem posta. Eu já acabei a minha época de criação, ainda não fiz o registro inicial. Entretanto, vou ceder aves. Só podes ceder após o registro inicial. É? Legalmente só podes ceder após o registro inicial. Não tendo o número, colocas no campo em baixo, nos teus dados, que diz documento de registro criador ou algo assim do género, pois aguarde número de licença de decreto-lei 92 de 2019. Emite a declaração de cedência e envias à pessoa que adquiriu a ave. Depois, quando receberes a declaração o número da licença, emites a mesma declaração de cedência, mas já com o número de lá metido e envias para a pessoa que adquiriu. Porquê? Porque o ICNF vai demorar muito tempo a responder a tudo. Aí é que está a questão, é que agora acabei a época de criação, tenho aqui 300 pássaros a comer, vou fazer o pedido amanhã, o ICNF demora 4 meses e eu sou obrigado a sustentar as aves, não posso vender nenhuma. Faz o pedido de licença hoje e amanhã agarra no telefone ou faz uma espera à porta do ICNF. Boa. Supostamente a pandemia acabou, eles já estão só obrigados a te receber. Com ou sem caçadeira? Com 2.
Bem, mas em relação a essa questão do Marco Feijão, a pessoa passando a fatura recebível que está inscrito nas finanças, não tem esse problema. Oh, Aí passa ao lado, sim. Não Passa ao é? lado porque não é declaração de cedência. O que é importante saber é a partir do momento que vocês entreguem o registro no ICMF, a partir daí têm que fazer cedência de dados. A partir daí ou a partir de quanto? Não tem que ser a partir daí, pois. A partir daí, porque é assim, quando vai aquele ficheiro, aquilo é um inventário, Pois. quando se gera este inventário que está aqui, não é? Sim, 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 sim. Ora, onde é que ele está? é o ponto de partida, não é? Isto é o ponto de partida, porque quando nós fizermos quando nós enviarmos o inventário no final do ano, ele vai comparar com isto que está aqui. Com aquele inicial. Portanto, vai fazer esta comparação. Logo, tudo o que sair a partir desta altura tem que ter documento. É isso que eu estava a perguntar. E, por exemplo, agora vendo 3 ou 4. Agora sei de 3 ou 4 aves, um exemplo. E para a semana vou pedir o registro. Essas 3 ou 4 aves já não vão aparecer em lado nenhum. A não ser que o comprador já esteja registado. Pois, sim, sim. Aí já Ele- pode ele exigir, vai precisar. exatamente. Depois já vai precisar. Mas, de qualquer maneira, essas aves, a gente pode ter o registro dela, o documento de cedência, mas não vão entrar no ficheiro inicial. Mas um gajo a fazer através do Birds.net é como diz o outro. Se ou dou baixa delas como morreu ou uma coisa qualquer, senão vai tudo, não é? Tendo tudo registado, fazendo o pedido inicial, automaticamente vai-me carregar todas as minhas aves que tenho no meu Só vai aquelas que existirem. Pois, sim. Ok. Sr. José Paulo, recapitulando, é tanta informação, portanto, nós temos aquele Excel que tem lá as marcas e nós no fim de termos esse Excel, como é que submetemos isso ao ICNF? Explique-me lá outra vez, por favor. Por causa disso era interessante que quem já tanta informação para por partilhar os e-mail para contactos. sites@icnf.pt ou exóticas@icnf.pt. Exóticas só para quem tem aves ao abrigo da 92/2019, CITES ao abrigo da 92/2019 e 85/2018. Eu podia repetir esse do Tem que exótico. repetir mais pausadamente para tirar apontamentos, por favor. Ok, assim, não se preocupem com isso. Vão ao site da Federação, está lá toda a informação e os e-mails. Está lá? Da foto? Sim. Não se Então, mas, preocupem. Sr. Brásio, nós no fim de termos aquele Excel, imprimimos e depois submetemos por e-mail? Quem ler o Excel está lá o e-mail de envio nas instalações. Mas é assim, não há necessidade de imprimir rigorosamente nada. Nós obtemos, através da aplicação que gera automaticamente aquele Excel já preenchido, gravamos no nosso PC e depois a seguir exportamos para um e-mail e enviamos para a ICNF. O formulário Excel que o Brásio está a falar não é para imprimir, porque aquilo é uma folha A3 na horizontal. Aquilo não é para imprimir, aquilo é para guardar e enviar. É como o Brásio Enviar, sim, como anexo, ok, por e-mail. Okay. A única coisa que se imprime é a declaração de cedência para outra pessoa assinar. Ok. Tudo o resto, ou seja, incluindo essa situação, temos que também preencher aqueles dois quadros, um com a descrição sucinta das instalações, outra com as modalidades usadas para salvaguarda da fuga das aves. Teremos que, numa folha do Word, colocar lá fotos do nosso aviário, ou seja, no fundo, quando nós efetuarmos o envio para o ICNF do pedido de registro inicial, vamos ter que enviar, ou seja, aquele documento Excel com a indicação das aves iniciais de coleção, com aquele separador preenchido, onde consta aqueles dois fatores, as condições das instalações e tudo o que nós temos, gaiolas e não sei o quê, e mais um fecheiro em Word,
onde lá está o Word ou PDF, se nós depois o gravamos em PDF, com fotografias do nosso aviário. É em PDF ou JPEG, não é preciso ser em Word. Sim, sim. É anexado ao e-mail. Anexado ao e-mail. Claro, claro, no mesmo e-mail. Sim, 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 sim. Pronto, é só isso. Assim como no caso das declarações de excedência e no caso de aquisições, de entradas de aves. Também tem que ir anexado junto com esse e-mail. Depois no pedido inicial. No pedido no averbamento. No averbamento. Agora no pedido inicial? Não, no pedido inicial só precisas mandar o pedido de licença com aqueles dados todos e as fotos e a descrição. Só em 2023. 2023 é que tens de mandar isso, mais no caso de aquisições, as declarações de as faturas. Sim, sim. Ou seja, em caso de aquisições, em caso de cedências, quem tem que fazer o envio é quem recebeu. Tal e qual, quem adquiriu. Claro. Mas em 2023 não é necessário mandar fotografias do aviário novamente. Não. Isto é só o primeiro Excel e depois alguma declaração de cedência, mas caso tenhamos adquirido Há aqui um pequeno pormenor. No caso das cedências, elas vão ser abatidas ao nosso plantel que nós enviámos no ano anterior, no fecheiro que enviámos no ano anterior. Afirmativo. Ou seja, a própria aplicação trata disso. Desde que seja feita através da aplicação. Senão temos que ser nós a fazer, mas isso é manual. Não é? Portanto, nós fazemos a mesma cedência aqui no programa. Automaticamente ela vai abater depois quando fizermos o fecheiro. Só não temos é que enviar o documento de cedência, não é? Afirmativo, Sr. Pedro. Só quem adquire a ave é que precisa de ter um documento de cedência. Temos que enviar, eventualmente, se adquirirmos aves, é que temos que enviar o documento de cedência, neste caso, ou fatura, é isso? Afirmativo. Isso mesmo. O que é estranho, porque nós vamos adquirir a ave e vai lá estar a anilha de quem nós adquirimos. Vamos estar a informação toda. Não sei porque é que eles querem o documento de cedência ou a fatura. Pedro, isto das duas, três. Ou registava só quem vendia, ou registra só quem entra. Se eles não tens necessidade, se me vais ceder uma ave, se eu sou obrigado a registá-la, porque é que tu vais mandar essa declaração de cedência também? Não é a mesma coisa. Se eu vou registrar a ave que adquiri no plantel, porque é que vou provar que comprei a ave? Vocês só estão a ver no âmbito do 92 de 2019. Mas não se esqueça que este formulário não é só para 92 de 2019. E esta declaração de cedência não é só para 92 de 2019. Na 85 de 2018, não se esquecer que introduz-se ali aves anexo 2 e anexo 1. Um papagaio cinzento pode ser ave de contrabando. E eles têm que controlar os pais, ou uma arara jacinta, pode ser uma ave de contrabando. Como é que uma arara jacinta, que só põe 2 ovos, 2 em 2 anos, num ano põe 10 crias, ou coloca 10 crias cá fora? Eles têm que controlar os pais, porque só assim, só como o formulário é único, nós estamos a fazer confusão por causa desses documentos todos. É só um documento para 3 situações diferentes. Ora, eu queria fazer uma pergunta ao José Paulo que tenho que saber. Os nossos dados de aplicação são partilhados neste momento com alguém? Com alguma entidade? Ou... Negativo. Portanto, os nossos dados são apenas do utilizador, não há, o ICNF não vem aqui beber dos dados. Nem o ICNF, nem o DGAV, nem ninguém. É assim, Luís, podes ler no nosso site que está lá uma declaração relativamente à lei da proteção de dados. Aquilo é by the book. Não há cá cedência de dados a rigorosamente ninguém. Quem cede os dados é o próprio criador, caso o deseje. Ninguém cede dados a ninguém. Nós estamos aqui a falar num grupo restrito e aquela informação que lá está é de cada um. Ponto final. Ou seja, os meus dados só são partilhados, os dados da minha coleção só serão partilhados depois de eu... Quem partilha... Luís, quem partilha os dados és tu. Tu é que... Sim, era isso que eu estava a dizer. Portanto, os meus dados só serão partilhados depois de eu tomar essa decisão de partilhar com o ICNF ou com... Sim, tu através do teu e-mail. Exatamente. Só. Exatamente. Ok? Muito bem.
Mesmo relativamente àquilo que o Zé Paulo estava a falar de cedência de dados para outro criador, ou seja, eu quero vender um pássaro ao José Brásio, eu não posso ir buscar os dados dele, ele é que tem que dar autonomia de passar os dados para mim, certo? Afirmativo. Eu é que dou autorização. Não, e outra coisa, como o Zé Paulo ali mostrou, tu ficas com a minha ficha visual, mas não consegues fazer alteração alguma. Porque senão era o regabof, não é? Mas eu não consigo ir buscar a tua ficha sem que sejas tu a ceder lá a mim. Claro, eu tenho que ir lá à parte das cedências de dados e chego lá, marco Feijão, sim senhor, autorizo, e meto lá o teu nome e automaticamente a minha ficha está na tua. E tu pensas só isso, não há nada, não há cá. Epá, somos crescidinhos e não andamos aqui. No fundo, é assim, se eu vou passar um documento de cedência, alguém tem que me ceder os dados, não é? Ou é feito automaticamente ou é feito apresentando os documentos. Só uma última dúvida. Se eu quiser ceder uma ave a alguém que se recusa a identificar-se, portanto a dar os... Para a tua salvaguarda não faças. É assim, tu podes o fazer, Luís. Exatamente. Mas para a tua salvaguarda, depois, ou seja, a responsabilidade da ave é sempre tua. Será sempre minha, muito Afirmativo. bem. Se a ave depois extraviar do seu domicílio, a quem tu deste a ave, a responsabilidade é sobre ti que vai cair. Porque se o ICNF atuar é sobre ti, não é sobre a pessoa que tinha a ave. Para salvaguarda dessa situação. Para todos os efeitos legais, tu estás na posse da ave. Eu partilhava a minha opinião pessoal com vocês, mas acho que não é o sítio indicado para isso. Agora, meus senhores, eu tenho que ir, pá. Peço desculpa, mas tenho que ir. Vá, Luís, abraço a todos, cumprimentos. Vá, boa noite. Obrigado. Bem, não sei se... Vamos dar por encerrada. É assim, eu não sei se o Zé Paulo tem algo mais chega a dar, se não... Epá, se não tiver... Epá, isto agora, vamos a ver uma coisa. Esta situação, este apêndice que se fez ao Bardzinet, para alguns dos presentes que não fazem uso do programa, poderá eventualmente ser um bocado confuso. Mas mesmo que não saibam ou que não façam uso do programa, uma coisa tem que estar associada à outra. Esta parte final do preenchimento dos impressos só se consegue fazer efetivamente se for usado a plataforma para fazer a gestão do nosso plantel. Facilita-nos imenso desde que se utiliza a aplicação do Bardzinet, porque isto dá para qualquer tipo de ave, porque depois os critérios da ave somos nós que os definimos, ou seja, isto dá para fazer registros e dá para fazer o seguimento de qualquer tipo de ave. E depois, se nós fizermos os registros como deve ser, facilmente preenchemos as declarações, porque aquilo gera automaticamente. Para vocês que usam o Bardzinet para gestão de plantel, acho que é muito bom. Há poucos clubes a terem este programa. Este programa dá-nos N. Este programa, a fazer este sistema do Decreto-Lei 92/2019, está excelente. Portanto, vocês têm uma aplicação muito boa. É bem empregue a cota anual que vocês pagam. Se alguém quiser dizer mais alguma coisa, estamos receptivos. Se não, o que é que eu vos posso dizer? Desejar-vos uma boa noite, agradecer-vos imenso a vossa presença. Nós este ano ainda não tínhamos tido a oportunidade de estar presentes aqui todos à sexta-feira. Em breve vamos fazer mais uma sessão para vos informar sobre uma situação que já foi apresentada à nossa Federação, situação essa que tem a ver com os níveis de criadores em exposições. Essa regulamentação está disponível no nosso site, se a quiserem ler. Está lá nos regulamentos. Está lá isto porquê? Porque o nosso objetivo é que todos os criadores cada vez mais participem em exposições. E a gente sabe perfeitamente que nem todos os criadores podem começar ao mesmo nível dos mais elevados.
Ou seja, e para que não exista desânimo, cada um vai competir no seu escalão e vai subindo de escalão conforme a pontuação anual que vai obtendo. O que é que vai implicar? Vai implicar efetivamente que essas pessoas que queiram participar para serem niveladas participem em mais que uma exposição dentro da nossa federação. Isto vai levar que as exposições sejam mais participativas, ou seja, que as pessoas não venham só à exposição do clube, mas que participem em mais exposições para conseguir o mais depressa possível atingir a pontuação para subir de divisão, no fundo. Isto é uma coisa que acontece na maioria dos países. Existem níveis de criadores. A Federação, temos aqui um membro da Federação, e eu fui apanhado assim um bocado de surpresa na última Assembleia Geral, quando o Presidente da Direção informou que, em estilo de projeto piloto, iriam pegar no nosso regulamento e fazer o uso do mesmo para outro tipo de aves, para conseguir, dentro de cada tipo de aves, efetuar um nivelamento de criadores, para a competição ser mais... ou seja, ser uma competição mais chã dentro de cada nível. E depois as pessoas vão subindo de escalão, vão descendo. Ou seja, o nível mais baixo, quando se sair do nível mais baixo, já não se desce. Mas depois temos mais 2 escalões. É o intermédio e o campeão. É uma questão de vocês lerem o regulamento, mas a gente depois queremos também fazer a apresentação desse regulamento aqui um dia destes. Mas, Brásio, sim. Mas já que toca no assunto, eu li essa parte e tenho uma pergunta a fazer. Ao iniciar agora, os criadores começam em que escalão? Começam todos no mesmo escalão e em que escalão? Está lá escrito? Está lá escrito. Eu não li essa parte. Mas já agora... não vou responder, está lá escrito. Tenho de ler, está bem. Está lá escrito. Vou ler outra vez. Muito bem. Então mando um mail para a associação. Pronto. Liga ao Zé Paulo. Não, está lá escrito, não vale a pena, está lá escrito. Está lá escrito, é assim, vamos todos começar, ou seja, há uma coisa. Aquilo é feito para os associados do clube. Hein? Aquilo é feito para os associados do clube. Lógico que a nossa exposição é aberta, por isso é que a gente faz um budget open show, ou seja, é aberta a qualquer um. Qualquer criador que não seja nosso associado vai concorrer pelo mais elevado. Ok? Também lá está escrito. Ok? Pronto. Sim, isso li. Pronto. É assim. Mas a gente, em tempo, vamos debater e, eventualmente, com mais ideias, poderemos fazer uma limadela desta ou daquela situação. Porque várias cabeças pensam melhor que 2 ou 3, né? Ou 4. Pronto. Da minha parte, mais uma vez, só vos tenho a agradecer. Tenho a agradecer às pessoas que não são sócias e que quiseram honrar com a presença. E queremos agradecer imenso ao Marco Domingos, é a representação da Federação. É sinónimo de cuidado, é sinónimo de querer estar presente dentro de cada clube. Agradecemos imenso. O presidente da direção telefonou-me ontem e disse que não podia estar presente porque estava em viagem, mas que tudo corresse bem e que ia estar alguém presente. O Marco, a gente agradece e as achegas que o Marco deu, porque o Marco tem andado mais viva voz lá junto do ICNF. Agradecemos imenso a presença do Marco. E sempre que o Marco queira, não precisa de ser convidado. O Marco faz parte da casa, porque nós também fazemos parte da Federação e o Marco faz parte da nossa casa também. É uma casa aberta a todos. Nós não fazemos muita restrição. E pronto, bem-ajam por tudo
epá, um bom fim de semana, tudo bom para vocês. Epá, e a gente estamos sempre disponíveis, quer por telefone, quer pelo e-mail. Epá, ponham e disponham. Um abraço a todos. Só quero, antes de vocês saírem todos, eu quero agradecer o convite que foi endereçado à Federação e 2 pontos. Primeiro, usem anilhas federadas, promovem o associativismo, ajudam os clubes e ajudam a Federação. E o segundo ponto, participem no Campeonato Nacional 2020 nas Caldas da Rainha. Obrigado pela vossa presença e por me deixarem partilhar aquilo que sei. Ok, Marco. Obrigado. Obrigado a vocês todos também. Boa noite, tudo bom para vocês. Da associação está presente. Obrigado por vocês. Obrigado. Boa noite a todos.